Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente o cenário porque eu estou trabalhando, porém vou trabalhando e falando aqui com vocês. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e é tudo sobre Jesus, bora lá! Bom galera, estou aqui organizando todas as minhas coisas, daqui a pouquinho já vou começar a fazer as outras e bora começar o nosso vídeo, né? Então nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisinha um pouco diferente, gente, que eu não sei muito bem se vocês já assistiram, né? Se vocês assistem, se vocês já ouviram falar. Mas tem uma coisa que tá aqui no meu coração, uma coisa muito interessante, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu comecei a assistir JoJo's Bizarre Adventure. E sim, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que não é conveniente, né, pra mim. Porém, tem umas coisas muito legais, tem umas coisas muito boas, muito, digamos assim, divertidas, né? Que a gente pode aproveitar. A palavra diz pra gente aproveitar tudo que é bom, né? Pra gente reter aquilo que é bom e não aquilo que é ruim, certo? Então a gente pega as coisas que não nos convém e a gente descarta essas coisas, certo? E eu gostaria de falar com vocês sobre o Giorno Giovanna. Gente, eu acho que ele é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto muito do Giorno, galera. Sério, de verdade. Ele é muito educado, ele é muito gentil, sabe? Tipo, a forma como ele fala, a forma como ele se expressa. Nossa, ele é muito nobre. Aí você me pergunta, mas Vivi, ele é filho do Jill, como é que você pode gostar dele? Os filhos não têm que seguir os mesmos modelos dos pais. E foi exatamente isso que eu vi na série, porque o Jill era um satanás, um demônio. Porém, ele agiu em um caminho oposto ao do pai dele. Ele agiu mais seguindo o caminho do Jonathan Joestar, certo? Isso foi maravilhoso. Então, que bom que ele seguiu esse caminho e não o caminho do Jill, porque o pai dele era um completo de um canalha. Ele era muito mau, ele era muito ruim. E aí, que comparações o Espírito Santo tem falado comigo sobre isso? Que o Jill, ele representa o próprio Satanás, né? Você percebe ali que na segunda temporada, Stardust Crusaders, ele logo aparenta o stand dele. Ele aparece, né? Ele mostra o stand dele, que é o stand do mundo. Que ele meio que controla o que acontece no mundo, os fatos, a sequência das coisas, né? E aí, eu me lembrei daquele versículo que diz assim, que o príncipe, ou o Deus deste século, cegou o entendimento deles. Mas eu lembrei exatamente desse versículo, o Deus deste século, ou o Deus desta era, alguma coisa desse tipo. O Deus deste mundo, né, cegou o entendimento deles. E aí eu fiquei lembrando que o Jill, ele costumava pegar as pessoas específicas e ele colocava um esporo de carne bem na mente. Às vezes em outros lugares, mas pelo menos os que eu me lembro agora, os mais marcantes, foram os esporos de carnes que ficavam na testa. E aí o que esses esporos de carne eles faziam? Eles controlavam as emoções e as decisões dessa pessoa. Exatamente como o diabo faz. Ele controla as pessoas, ele cega as pessoas para que elas não vejam a verdade de Cristo. E aí o que acontece, né, gente? Quem é que poderia derrotar o Jill? Aí a gente entra aí no nosso personagem de Stardust Crusaders, Jotaro Kujo, né? Que é filho de um cara lá, mas enfim, esse cara não tem muita importância. O importante é que ele é filho da filha do Joseph Joestar. Agora eu não lembro o nome do pai dele, só que o pai do pai dele era o Jonathan Joestar. E aí começamos a linhagem dos Joestar. Ele derrotou o Jill, né? O Jotaro derrotou o Jill. A gente percebe sim que isso é o mundo espiritual. Uma prova muito legal, muito interessante,
de que isso tem a ver sim com o mundo espiritual é que quando você, ou digamos assim, a pessoa lá, o cara, ele atacava o stand do outro, o usuário, ele era ferido também. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando você está sendo atacado no mundo espiritual, o seu corpo também sofre. A gente sente no nosso corpo. Às vezes a gente fica muito cansado, às vezes a gente fica sobrecarregado, às vezes a gente sente um peso nas costas. Isso é muito real, gente. Se você tá passando por isso, sentindo esses bagulho esquisito, você corre pra Jesus, que Jesus vai tirar esse fardo de você. Porque, gente, é coisa séria. Mas enfim, voltando aqui. Eu lembrei muito do Espírito Santo, não sei porquê. Sabe, tipo assim, e eu tava conversando com a minha mãe hoje, eu tava lembrando, eu falei assim, peraí, o único que parece um ser humano é o Star Platinum, né? Porque, tipo, os outros, eles são, tipo, coisas, são seres, né? Eles não são exatamente, especificamente pessoas. Eu percebi que o Star Platinum, ele é o único stand que ele tem um rosto, né? Ele tem um rosto e ele é muito, muito, muito parecido com o de outro, com certeza. Até porque é a manifestação psíquica dele, né? Só que o Espírito Santo não é uma manifestação psíquica. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. E ele quer morar dentro de nós. Então, galera, é o seguinte. Depois que o Jotaro derrotou o Jill, né? Aconteceram muitas coisas bizarras, muitas coisas esquisitas, apareceram muitas coisas esquisitas, mas aí depois, ok, finalizamos esse assunto e chegamos na temporada 4, que é Golden Wind. E a gente vê ali que aconteceu uma paradinha, o Jill teve um filho, né? Eu acho que ele nunca conheceu o Jill, ainda bem, glória a Deus, aleluia, mas ele também não puxou a índole má do pai dele, que é a maldade, né? A satanidade, né? A diabolicidade, sei nem se essa palavra existe, mas enfim, ele não puxou isso do Jill, graças a Deus, porque ele tinha uma mãe que não era presente, ou seja, vou contar pra vocês a história dele, do Diorno Giovanna. Pra quem não conhece, ele é muito bonitinho, gente. Vou colocar uma fotinho dele aqui pra vocês, porque ele é muito fofo, cara. Mas enfim, vou contar a história dele pra vocês. Por quê? Ele tinha tudo pra ser exatamente igual ao pai dele, o Jill. Mas ele não virou. E eu vou contar pra vocês por quê. E através disso, Deus tem uma palavra pra falar no seu coração. Então, não sai desse vídeo, mesmo que você não assista. Eu vou trazer pra você basicamente uma interpretação de como acontece uma vida com Jesus, né? Em alguns casos, o que acontece. E se você for esse tipo de pessoa, esse vídeo é exatamente pra você, então não sai fora. Oi, gente, tudo bem? Então, eu tava gravando lá no trabalho e eu realmente terminei de gravar, mas eu pensei assim, eu acho melhor eu regravar essa parte em casa, porque eu vou ter mais tempo, né, mais concentração e é isso, né? Mas a primeira parte que eu gravei no trabalho ficou legalzinha, ficou top. Aí eu vou gravar essa segunda parte, né, que eu tô falando pra vocês sobre o Giorno Giovanna, né, a história dele, que ele poderia perfeitamente ser uma escória que nem o pai dele, Jill Brando, mas ele não virou uma escória, porque um homem apareceu na vida dele e transformou toda a parada. E isso acontece também com pessoas nas quais Jesus começa a viver, né? Acontece isso, essa transformação em pessoas quando Jesus entra na vida dessas pessoas. Então, vamos começar com essa história, né? Bom, mano, gente, a história dele foi muito triste. Vou falar uma parada, tipo, a infância dele foi bem pesadinha. Tipo assim, não pesadona, mas foi tristinha. Tristinha mesmo porque, primeiramente, a mãe dele era a melhor mãe do mundo. 10, nossa. Tipo, ela deixava a criança em casa e ia pros bailes à noite. Tipo, mano, top 10 essa mãe. Mãezona do ano, a mulher.
entendeu? E ela ainda falava, ai que não sei o que, eu sou muito jovem, eu sou muito nova pra poder ficar desperdiçando meu tempo só porque eu tenho um filho. O menininho ficava lá chorando, gente. Aí teve uma hora que ele nem chorava mais, porque não adiantava, ele sabia que não ia adiantar mais, aí ele nem chorava mais. Ele só ficava quieto, esperando amanhecer, porque não tinha o que fazer. Ele ficava lá com fome no bercinho, bichinho. Coitado, mano. Isso foi bem triste, Quando apareceu a cena dele lá, nossa, mano. Ele enrolado na cobertinha. Nossa, mano. Meu pai do céu. Beleza. Aí depois que a super irresponsável mãe dele, ela encontrou um cara na Itália, né? Ela é natural do Japão e o Gil, ele era inglês, né? Ele era da Inglaterra. Então aí surgiu uma nacionalidade que eu vou colocar aqui porque agora eu esqueci qual era o nome, mas essa nacionalidade aqui que o Giorno Giovanna é, certo? Porque misturou japonês com o inglês, aí deu isso aí, deu isso aí. E aí, né, o Gil sumiu, né? Ninguém nem sabe o paradeiro. Ninguém sabia o paradeiro dele. Beleza. Essa mulher, ela se casou com um cara na Itália, né? Isso, né? Conheceu um cara lá e se casou, beleza. O cara, aparentemente, era bem bacana, né? Ele era bem de boinhas com o Giorno, quando ela tava por perto. Mas, quando essa mulher saía de perto, rapaz, o cara transtornava, o cara virava outra pessoa. Ele batia no bichinho, deixava o bichinho com fome. Uma vez que eu vi ele dando pão pra ele, ele falou, você quer um pão? Pega um pão aí, bichinho. Jogou o pão pro menino. Te falar, foi dose, hein? Além disso, além de ter esses dois pais maravilhosos, uma mãe perfeita e um padrasto melhor ainda, aconteceu que o Giorno, ele sofria bastante bullying, né? Provavelmente porque ele estava na Itália e era japonês, né? Então, os moleques da escola ficavam fazendo bullying com ele. Por onde ele passasse, os moleques encontrassem ele, faziam bullying com o bichinho. E ele pensava, tipo assim, que ele não tinha mais razão pra viver. Ele pensava que ele era o pior ser do mundo. Um ser inútil, um ser que não merecia viver. Pelo menos era o que tinha na cabeça dele. Um dia, naturalmente, apareceu um homem que estava todo sanguentado, jogado assim atrás do muro. Giorno, ele viu ele. E aconteceu que tinha outros caras do outro lado que estavam procurando um cara misterioso e perguntaram pro pequeno Giorno, você por acaso viu um homem alto, não sei o quê? Aí o Giorno, ele olhou assim, eu acho que ele foi por ali, senhores. Aí os caras foi pra outra direção. Enquanto isso, aconteceu que o stand dele, ele já atuava, né? Ele já se manifestava, mesmo sem ele saber, né? O que acontecia lá, só acontecia, era bem automático. O mato que o cara tava jogado, né? O cara tava deitado no chão, lá, jogado atrás do muro, e tinha um mato, né? Um matinho, uma grama lá, e cresceu, meio que escondeu ele, entendeu? E isso foi bem da hora também. Aí beleza, passou um tempinho lá, o cara se recuperou, o cara ficou bem. Ele voltou pra agradecer o Giorno. Ele falou alguma coisa do tipo, eu não sei como agradecer, ou não tem palavras que descrevam minha gratidão, alguma coisa assim. Eu sempre vou ser grato a você. Nessa onda aí, né? Aí beleza, acontece que esse cara, ele começou a fazer bem pro Giorno. Por quê? Porque o cara, provavelmente esse cara deve ter ameaçado o padrasto dele, do Giorno, e ele parou de bater nele. Ele ameaçou também os moleques. Eles pararam de fazer bullying com ele, tratavam ele bem por onde ele passava. E ele também, um dia foi pedir sorvete na lojinha, os sabores preferidos dele, que é pistache e chocolate.
Aí falou pro cara, né, que tava vendendo: ô, o senhor deve ter se enganado, eu só pedi uma bola. Aí ele falou assim: pode deixar, a outra bola é conta da casa, né, e um negócio assim. Seu amigo sempre tá me protegendo minha loja aqui. Aí, nossa, o Giorno ficou todo felizinho, bichinho. Aí, beleza, né? Aí aconteceu que esse cara, ele quem é esse cara misterioso, né, que ajudou ele? Porque, tipo assim, eles não se conversavam, eles não se falavam. Detalhe, eles não conversavam, não. O cara só fazia essas boas ações, assim, bem distante, de longe mesmo. E aí, o Diorno, um dia tava andando de boinha na rua e houve um tiro. Esse cara, na verdade, é um cara da máfia, um mafioso. E aí apareceu, nossa, rolou uma fuzuê lá. A criança tava, uma criança apareceu chorando com a arma na mão. Ah, não sei o que, você matou meu pai. Aí a gente já entende ali o que aconteceu. O cara, o da máfia, matou outro cara. Só que, vamos com calma, ele matou esse cara porque esse cara vendia mulheres, crianças e drogas. Então era uma parada bem pesadinha. Aí foi por isso que o cara, né, matou esse outro cara aí, né? E aí o Giorno viu isso e tal, e aí ele se encantou. Ele falou: peraí, mano, eu quero ser que nem esse cara quando eu crescer. E aí foi tipo isso que aconteceu. Falando do modo espiritual agora dessa história, que aconteceu, é que quando uma pessoa tem, geralmente, Jesus ama os improváveis, né? Aquelas pessoas que ninguém dá nada, ou aquelas pessoas que sofrem muito, sabe? Jesus, ele dá muito valor para essas pessoas, porque essas pessoas, elas vão gerar um testemunho muito grande. E à mesma medida que elas sofreram tanto, elas vão glorificar muito o nome do Senhor. Vão levar muitas almas para Jesus, sabe? Jesus, ele quer curar suas dores. Se por algum acaso você é uma pessoa que sofre muito, ou que você tem muitos traumas, muitas coisas desse tipo, e você pensa que você vai ser um Zé Ninguém na sua vida, ou que você nasceu para ser um lixo, ou que você nasceu para ser ruim mesmo, para tratar os outros mal, não pense isso, não. Jesus, ele trouxe você com um propósito, né? Essa história, ela nos ensina que todos têm um propósito. Já pensou se o Giorno não tivesse planejado ser o chefe da máfia, entendeu? Mesmo que ele não fosse erradicar todo o tráfico de drogas para crianças e adolescentes da Itália inteira, ele pelo menos ia erradicar, tirar naquele lugar que ele estava, entendeu? Então, Deus tem um lugar específico para usar você e ele, entre aspas, precisa de você, entendeu? Mas ele quer usar especificamente você. Deus escolheu você, especificamente você, para fazer isso. Entendeu? E ele quer fazer isso. Ele trouxe você para esse mundo, não foi para sofrer um ser desprezível, sabe, pelo mundo, não. Deus criou você para ser amado. Deus quer amar você. Se você permitir que ele ame você, ele está de braços abertos. É só você correr para ele. Você faz uma sincera oração: Deus, eu não te conheço ainda, porém eu ouvi dizer que o Senhor me ama. É verdade isso? E aí você vai naquele livro ali, esse livro, e você vai descobrir que é verdade e que Deus te ama sim. Porque está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Além de Deus querer usar você para a glória dele, para poder fazer uma transformação no lugar onde você está, ou no lugar onde ele vai colocar você, Deus quer curar você, Deus quer salvar você, Deus quer limpar o seu coração de toda mágoa e de toda sujeira que o mundo jogou em você, que as pessoas jogaram em você, as pessoas te pisaram, as pessoas te maltrataram, mas ele é um pastor que ele pega a ovelha e ele cuida dos ferimentos dela e leva ela para casa. Então, se você aceitar o Senhor como seu pastor, como seu Senhor, ele vai te proteger de uma maneira indescritível e você vai ter conforto. Talvez você nunca teve conforto, talvez você não, infelizmente não tenha o prazer de dizer: eu tive um abraço para onde correr, eu tive alguém para correr
quando eu precisava, quando eu tava em crise, quando a minha mente não tava legal, eu tinha alguém para correr, né? Talvez você não possa dizer isso, mas você pode correr para Ele. Tem coisas que as pessoas não precisam saber, só Ele. Então conte para Ele o que você passou. E Jesus disse assim que de maneira nenhuma Ele vai lançar fora aqueles que forem até Ele. Em outras palavras, Ele não vai rejeitar você, tipo, você vai aparecer na presença dEle e Ele vai parar para ouvir o que você tem a dizer, porque Ele ama muito você. E Deus queria que eu gravasse esse vídeo explicando sobre isso, porque, cara, eu gostei muito do Giovanna. Eu achei ele muito, muito fofinho, cara. Ele é muito gentil, muito educado, muito inteligente, cara. O stand dele, ele é muito interessante porque, tipo, ele cria vida onde não tem. Ele reconstrói tecidos do corpo que foram destruídos, entende? Mas também tem uma curiosidade muito interessante, por quê? Porque mesmo que ele cure a pessoa, não significa que a pessoa não vai sentir mais dor. Então, digamos assim, né? Não é especificamente com essas palavras trazendo para o mundo espiritual, mas é como se fosse tipo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando Jesus nos salva, quando nós vamos para o reino da luz de Cristo, não significa que a gente não vai ter mais sofrimento ou que a gente não vai ter mais tristezas, porque nesse mundo a gente está propenso a sofrer, a chorar, mas não precisamos ter medo. Nós devemos apenas ter a esperança de que Jesus venceu o mundo, e se Ele venceu, então a gente pode vencer também. Ele passou por tudo nesse mundo, gente. E aí Ele pode ajudar a gente. Isso está escrito na Bíblia, que Ele passou por todas as dificuldades, todos os desafios, as provas, sabe? Para que Ele pudesse nos ajudar e dizer, eu passei por isso, então eu posso ajudar você a superar isso também. O que você imaginar, porque Jesus, ele teve que passar por tudo para poder nos ajudar, né? Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Foi um vídeo bem à parte, foi bem aleatório. Na verdade, aleatório para mim, né? Mas não aleatório para Deus. No coração de Deus isso já tinha nascido há um tempo, então é isso. Tchauzinho. Joe.